Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a sílaba. Então, o que é a sílaba e a classificação, né, das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. Então, para iniciar, nós vamos ver, né, nós vamos saber aqui o que são as sílabas. Então, sílabas são fonemas emitidos de uma só vez. Então, fonema é o som, né, que nós emitimos, né, nós fazemos, realizamos ao falar. Então, quando nós temos fonemas que saem de uma só vez, nós chamamos isso de sílaba. É um som que sai de uma vez só. Ele é formado, né, por letras. Então, nesse caso, a gente precisa sempre ter uma vogal para fazer uma sílaba. Então, nós temos geralmente uma consoante e uma vogal, ou duas consoantes e uma vogal, para construir uma sílaba. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de algumas palavras, né, como, por exemplo, a palavra casa. Né? A palavra casa, ela possui duas sílabas. Então, se a gente observar o som, né, os sons que são emitidos, nós temos casa. Então, nós temos aqui, né, esse conjunto de sons que saem de uma vez só, que é o K, o C e o A, e o ZA, que é o Si e o A. Então, por isso, nós temos duas sílabas, né? Nós precisamos falar. Tem gente que faz de várias formas, utiliza várias estratégias, batendo palma, batendo na mesa, para saber, né, quantos sons vão sair. Aí você vai escolher qual forma fica melhor para você. Mas o importante é que a gente fale essa palavra, né? Pode ser pausadamente, né? Para poder observar o som que vai sair, né? Então, nós temos aqui também outro exemplo, a palavra bicicleta. Então, nós temos bicicleta, quatro sílabas, porque são quatro sons, né, que são emitidos aí de uma só vez. E aqui nós observamos que nós temos uma sílaba formada por duas consoantes e uma vogal. A letra C e a letra L, duas consoantes, e a vogal E. Então, pode ser que tenha mais de uma consoante, mas é sempre obrigatório. Sempre vai ter uma vogal, né? Porque senão a gente não tem uma sílaba. Nós temos também a palavra macaco. Então, nós temos macaco, três sílabas, ok? Agora, nós vamos observar como essas palavras são classificadas de acordo com a quantidade de sílabas. Nós vimos aqui que tem palavras com duas, com quatro, com três. Então, cada palavra, né, de acordo com a quantidade, ela vai receber um nome. Então, vamos observar aqui a nossa tabelinha com alguns exemplos e com a classificação. Para começar, nós temos as palavras monossílabas. Então, monossílabas são palavras que possuem somente uma sílaba. Então, quando a gente fala, só sai um som, né, de vez. Então, nós temos mão, mão, não dá para separar. Então, mão, pai, pé, mar. São palavras com uma sílaba. Palavras dissílabas são palavras com duas sílabas, como, por exemplo, papai, salto, tato. Então, são palavras que possuem duas sílabas. E como a gente faz a separação silábica, né? A separação das sílabas? A gente vai colocar um hífen, que é esse tracinho entre as duas sílabas. A sílaba é como se fosse uma casinha, né? A gente tem a primeira casinha e a segunda casinha, né? E elas vão ser divididas por esse tracinho. Então, pá, eu tenho o P e o A em uma casinha. Pai, tem o P, o A e o I em outra casinha. Então, pode ser que tenha também, né? A gente viu que pode ser que às vezes aparecem mais de uma vogal na sílaba. E nesse caso, a gente tem mais de uma. A gente viu mais de uma consoante, na verdade. E agora nós temos mais de uma vogal, né? Que é o que a gente chama de encontro vocálico. Que vocês provavelmente vão ver, né, nas próximas aulas. Agora nós temos as palavras trissílabas, que são palavras com três sílabas. Então, nós temos cortina, sacola, sacola e sapato, sapato. Então, palavras com três sílabas. E palavras que possuem mais de três sílabas. Né? Nós vimos aqui a palavra, deixa eu ver, foi bicicleta, né? Bicicleta possui quatro sílabas. Né? Tem algumas palavras que são ainda maiores. E por isso a gente não vai colocar, né,
um nome para a quantidade, para 5 sílabas vai ser tal coisa, para 4, e assim vai. A gente então determinou que a partir de 3, né, mais de 3 sílabas, as palavras são chamadas de polissilábicas, né, são polissílabas. Então, quando tem mais 4 ou mais sílabas. Como, por exemplo, a palavra bilheteria. Bilheteria, 4 sílabas. Computador, 1, 2, 3, 4 sílabas. Fotografia. Então, nós temos 5 sílabas. Então, são palavras polissilábicas, né? Polissílabas. Então, a gente observou aqui a classificação de cada palavra de acordo com a quantidade das sílabas, né? Então, monossilábicas, 1, dissilábicas, 2, trissilábicas, 3, polissilábicas, 4 ou mais. Ok? Então, é isso, pessoal. Na aula de hoje, nós vimos aí o que são sílabas e a classificação, né, das palavras, de acordo com a quantidade delas. É isso e até a próxima aula. Tchau, tchau.